Perguntas, afirmações. O que isso significa e qual a diferença que tem entre as perguntas e as afirmações positivas que a gente tanto faz e repete, né? Que a gente vê ali na reprogramação mental: eu sou rica, eu sou próspera, eu isso, eu aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, para que aquilo entre no nosso subconsciente e reprograme, né, a nossa mente para que a gente colha frutos diferentes. Eu sou a Ana e aqui nesse canal eu compartilho sobre lei da atração, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tudo mais que tiver relação com esse mundo místico e holístico do nosso universo tão maravilhoso e expansivo, porque eu realmente decidi assumir o protagonismo da minha própria vida e assumir que eu quero falar das coisas que eu gosto e que fazem parte de mim. Bom, como eu já comentei em outros vídeos também, eu fiz 2 cursos de barras de Axis, eu já conheço o Axis tem bastante tempo, já sou acostumada a correr as minhas barras antes mesmo de fazer os cursos, então tenho aí já 5 anos nesse mundo e adoro cada vez mais aprender sobre isso. Sei que existem outros cursos também, mas ainda não tive a oportunidade de fazer. E hoje eu quero conversar um pouco mais sobre as perguntas. Eu sei que tem muita gente que critica, né? Porque às vezes a gente fala perguntas do Axis, perguntas do Axis. E aí tem muita gente que diz, não foi o Axis que criou as perguntas sempre existiram, o Axis se apropriou, enfim, o tema não é esse. Se apropriou, se não se apropriou, também não tô nem aí, o negócio é que tá lá na apostila e eles super incentivam a gente a viver na pergunta. A gente precisa viver na pergunta. É isso que vai fazer as possibilidades se abrirem, as portas se abrirem pra gente e muitas coisas que a gente tá ali querendo realmente se desenhem e se realizem da melhor forma possível. Porque a base de tudo é: a pergunta empodera o ser e a resposta desempodera. E o que significa isso e por que empodera? Porque a pergunta, ela abre o campo das infinitas possibilidades, enquanto que a resposta, ela fecha, ela limita. Não tem mais para onde olhar se eu já defini a coisa. Por exemplo, quando a gente está ali mergulhado nesse mundo da lei da atração e a gente decidiu, escolheu que quer morar num apartamento. Porque antes a gente estava em dúvida, vou morar num apartamento ou vou morar numa casa? Vou morar num apartamento ou vou morar numa casa? E aí a gente pega e faz uma pergunta: onde seria o lugar que eu vou morar e que vai me fazer mais feliz, que vai me fazer sentir mais segura, que vai ser mais fácil e que vai estar mais congruente com a realidade, com a escolha, com a vida que eu quero hoje? Aí a gente entregou, né? Abriu a possibilidade. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser no sítio, pode ser na praia, pode ser tantas coisas e a gente tem que estar presente, consciente para perceber e receber da resposta, né? Para entender onde que eu devo ir para que a minha vida seja mais expansiva, mais leve, mais alegre, mas de acordo e alinhada com o meu ser. Por isso que a pergunta, ela abre. Beleza, a resposta veio, a resposta é apartamento. Qual apartamento vai me trazer mais alegria? Vai ser melhor para mim? São perguntas que a gente vai fazendo para que o universo entregue a resposta. Deu para entender? Então, por exemplo, às vezes a gente define um modelo do carro. Eu só vou ser feliz se eu comprar um carro X. E a gente definiu e limitou que seria o carro X. Aí a gente tá: eu tenho o carro X, eu tenho o carro X, eu sou tão feliz e grata porque eu tenho o carro X, isso e aquilo, e vai sentindo, e vai se emocionando, e vai isso, vai aquilo, a gente conseguiu, cocriou o carro X. Porque eu não tô falando que afirmar não dá resultado. Dá, inclusive eu uso bastante. Conseguimos cocriar o carro X. Aí eu vou, olho o carro X e penso, não era esse. Não queria esse, sabe? Bate aquela coisa, será? E não sei o que, acho que eu quero outro, vou cocriar outro. Mas e se eu tivesse perguntado qual carro vai ser melhor para eu dirigir? Em qual carro eu vou me sentir mais próspera? Em qual carro eu vou me sentir mais leve? Qual carro vai trazer mais benefício, vai trazer mais conforto para mim, para minha família? E solta.
Fez a pergunta, vai viver. Deixa que a resposta venha, deixa que o carro se apresente na sua realidade, esteja presente e consciente para perceber tudo à sua volta se movendo para entregar a resposta da pergunta que você fez. E não é que não seja bom colocar meta, objetivo, data, tudo alinhado e de forma esclarecida para o universo entender o que a gente quer. Isso também funciona, isso também é bom, isso também ancora. Mas isso, de certa forma, limita. A gente não consegue ver outra coisa além disso. Como eu posso manifestar 5 mil reais por mês? É uma pergunta, não é? Eu não estou definindo que esses 5 mil reais por mês vão vir do meu emprego, vão vir do YouTube, vão vir das minhas velas e que se não vier dali não vai ser válido. Não. Eu estou dizendo, estou fazendo essa pergunta como universo, como eu posso ter 5 mil reais por mês com total facilidade, alegria e glória. Então ele nos ensina a montar essas perguntas, né? Nos incentiva a viver com base na pergunta justamente por isso. Porque elas abrem o campo das infinitas possibilidades. Uma pergunta que eu uso bastante é em relação aos meus negócios, as minhas velas, né? Às vezes eu tenho uma semana muito boa de vendas e eu fico, uau, magnífico, maravilhoso. E como eu posso sobrecriar essa semana? Ou seja, como que eu posso, quais os caminhos que eu devo tomar, com quem que eu tenho que falar, quais as ações que eu devo ter para que eu sobrecrie essa semana, para que semana que vem, para que essa semana que está começando seja tão boa e tão lucrativa quanto foi semana passada. Então, como eu posso sobrecriar o meu mês em vendas? Como eu posso sobrecriar esses clientes tão bons que vêm, que já são decididos, que sabem o que querem, que são pagadores? Como eu posso fazer mais vendas com total facilidade, alegria e glória? O que eu tenho que postar? O que eu tenho que abordar? Tudo isso são perguntas que eu não preciso ficar martelando na minha cabeça para ter resposta, definir as coisas. Eu simplesmente posso perguntar, eu solto a pergunta, vou viver a minha vida e daqui a pouco a resposta ela se apresenta. Então, a única diferença entre as perguntas e as afirmações positivas, eu tenho um carro novo, eu tenho um carro novo, eu sou tão feliz e grata porque eu tenho um carro novo, porque eu comprei o carro X, enfim, né? A diferença é basicamente essa. As perguntas elas vão abrir o campo das infinitas possibilidades, enquanto que a resposta ela já está definida, né? Enquanto que a afirmação ela já entregou ali, ela já disse o que a pessoa quer, sendo verdadeiro ou não para a pessoa, sendo se ela vai amar muito aquilo ou não, mas ela já definiu que eu tenho um carro X. E aí, enquanto a pergunta não. A pergunta vai me fazer perceber, me fazer receber do universo a resposta de qual carro vai ser melhor para mim. E aí, cabe a gente escolher o que a gente tá querendo ou não, né? Ou em que momento eu vou usar a pergunta ou vou usar a afirmação, em que momento a afirmação vai fazer mais sentido para mim, porque realmente é aquilo ali que eu quero e não pode ser por outro caminho, não pode ser de outra forma. E por aí vai, né? Então, num resumo, a gente tem que estar sempre presente e consciente para perceber no nosso corpo o que faz sentido, o que não faz, o que é leve, o que é pesado, que também é uma ferramenta de Axis, porque às vezes a gente quer aquele carro, mas não é uma coisa tão confortável assim, tão mais, sabe, leve. Então a gente tem que realmente sentir o corpo flutuar. Aí a gente sabe que a gente tá na direção certa, rumo ao desejo certo. Se você já conhecia esse tipo de pergunta, já sabia que o Axis também aborda a respeito disso, comenta para eu saber e faça perguntas no seu dia a dia. Outra dica que eu dou também, que são perguntas mais gerais do Axis, que eles trazem na apostila é como pode melhorar. Então, se uma coisa tá boa, como pode melhorar? Se uma coisa tá ruim, não tá andando como a gente gostaria, como pode melhorar? E as coisas vão se abrindo, as possibilidades vão surgindo na nossa frente e as coisas vão desenrolando. Então é sempre isso, como pode melhorar? O que mais é possível que eu não considerei? O que mais é possível é muito boa também. Então assim, fiz uma venda ali de 2 mil reais, o que mais é possível? 3, 4, 5 mil, 10 mil, o que mais é possível? Então são perguntas mais gerais, não são tão complexas, não são assim umas perguntas que têm frases muito grandes,
mas que são bem legais, né, pra gente estar fazendo o tempo inteiro. Como pode melhorar? O que mais é possível? Tem perguntas sobre dinheiro também, só que daí eu já acho um pouco mais longa, uma estrutura pronta que eu já vi em alguns livros do Axis também. O que eu preciso ser, saber, receber e perceber que faria com que o dinheiro se manifestasse na minha realidade com total facilidade, alegria e glória? Não que seja uma pergunta muito complexa e gigantesca, mas às vezes eu fico um pouco perdida na hora de fazer. Então, eu prefiro estar encurtando as coisas para facilitar o processo, né? Então, quem eu preciso ser para convidar o dinheiro para fazer parte da minha realidade? O que eu preciso ser, quem eu preciso ser para fazer com que o dinheiro se manifeste todos os dias com total facilidade, alegria e glória. Enfim, aí a gente vai brincando com tudo isso e vai testando e percebendo realmente que funciona e o negócio é louco, assim. Às vezes, muitas vezes eu acordo e digo, universo, me mostre algo mágico. Universo, me mostra clientes novos. E vem. E vem. O negócio assim, é tão surreal que vem. Teve um dia, assim, que do nada eu fiz essa pergunta, que às vezes eu esqueço, né? Não vou mentir que às vezes eu esqueço que tem essas ferramentas. Que eu fiz, universo, me mande clientes novos. Onde tá a próxima encomenda de lembrancinhas personalizadas que eu vou fazer. E ainda de manhã veio uma menina e encomendou 40 lembrancinhas, 40 velhinhas pro chá de bebê. Então eu fiquei assim, uau, como pode melhorar e o que mais é possível. Então faça perguntas, pratique, coloque aí no seu dia a dia as perguntas do Axis, crie as suas próprias perguntas, não limite as possibilidades para que as coisas aconteçam na sua vida. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal e a se juntar à nossa comunidade linda que está crescendo a cada dia mais. Um beijo e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.